Olá, pessoal. Eu sou a Ana Carolina, mais conhecida como Carol Eugênio, tá? Sou psicóloga, me formei na Univasf em 2019. Atualmente, trabalho com adultos e idosos e atuo com análise bioenergética e psicologia corporal, majoritariamente, e em breve também com a TCC, tá? De forma mais específica. E estou aqui para ensinar, ou para contribuir um pouco com vocês, sobre o meu dia a dia com idosos, na minha atuação enquanto psicoterapeuta. Pode contar um pouco pra gente sobre o que levou você a querer trabalhar com idosos? Então, eu iniciei, com esse desejo de trabalhar com idosos desde a época da faculdade, quando eu fiz parte de um grupo chamado Vida Ativa, no Colegiado de Educação Física. Posteriormente, também passei pelo Centro de Convivência Vopulu, e fui descobrindo cada vez mais que eu tinha interesse, e continuo tendo, em trabalhar com idosos. Qual o seu tempo de jornada com esse público e qual é a atuação que você usa com esse público? Então, eu iniciei atuando com esse público em 2019, já como profissional na cidade de Remanso, onde eu atuava no CRAS, e lá tínhamos um grupo voltado para idosos. Posteriormente, também na clínica, depois que eu fiz a pós-graduação em psicologia clínica, com foco em análise bioenergética. Então, a minha atuação majoritariamente é no atendimento clínico hoje, e mais específico, observando esse sujeito de forma integral, para além da leitura analítica que é realizado, com o atendimento desse idoso, é também feita uma análise corporal de como é que esse corpo se comporta no mundo, e também utilizo algumas técnicas atualmente da TCC. Carol, nos conta um pouco quais são as principais demandas psicológicas que você encontra ao atender idosos e como você acha que o processo de envelhecimento impacta na saúde mental desse idoso na prática. Certo. Então, eu recebo muitos idosos, com demandas relacionadas à depressão, ansiedade, e muitas vezes a família tem dificuldade de compreender, o porquê que esse idoso se mostra muitas vezes cansado, indisposto, sem energia, sem visão de futuro, e às vezes não compreendem esse comportamento e acabam relacionando ao fator dessa pessoa estar nessa condição de envelhecimento. E não necessariamente é isso, é um subdiagnóstico. Então, na clínica a gente tenta não propriamente enquadrar, mas compreender o que de fato esse idoso está passando, e às vezes são sintomas depressivos, ansiosos, mas a família não sabe como lidar com isso. Então, inicialmente, o que ocorre é o acolhimento, é compreender o que é que levou esse idoso, para esse espaço, e muitas vezes também considerando que o idoso por si só, ele não percebe esse movimento, que precisa de cuidado, até alguém da família, muitas vezes, buscar o profissional para que isso seja realizado. Fala um pouco pra gente quais são as estratégias terapêuticas que você se sente confortável em usar, que você costuma usar, que você gosta de usar enquanto psicóloga. Certo. Então, considerando, que majoritariamente eu trabalho com análise bioenergética, então eu olho para esse idoso como um todo, Então, ali a gente vai trabalhar dentro do setting terapêutico a questão da respiração, as dores no corpo, os porquês dessas dores estarem localizadas em partes desse corpo, o que é que elas sinalizam através de algo que não é dito, muitas vezes aquilo que a gente não verbaliza, a gente somatiza no corpo. Então, é muito comum, que nessa fase da vida, por conta do próprio envelhecimento, essas pessoas elas carreguem um pouco mais de tensão no corpo, muitas vezes por não serem ouvidas, por não terem esse movimento de conversar muitas vezes sobre dores profundas. E não quero dizer que o idoso, em sua grande maioria, não conversa com os filhos, com os parentes, conversam muitas vezes, mas não falam sobre as suas inquietações. Então, na clínica, a gente trabalha, eu falo a gente enquanto psicólogo da análise bioenergética, muito no sentido de observar o que esse idoso traz na fala e o que isso reflete nesse corpo, para que ele possa ter uma liberdade de expressar um pouco mais esse corpo e colocar para fora as inquietações. Então, basicamente, é a partir da respiração e de algumas posturas corporais, para que esse idoso ele possa expressar a raiva, o medo, a tristeza, a vergonha, as dores mais profundas. E considerando também a terapia cognitivo-comportamental, que é algo, algo que eu estou me aprofundando, na TCC. Então, eu acabo utilizando alguns recursos como caixinhas de perguntas, entrevistas pré-prontas, alguns jogos de tabuleiro, também caça-palavras, palavras cruzadas, isso tudo para observar também essa questão da memória, da atenção, dos fatores cognitivos. E eu acabei lembrando aqui, enquanto eu estava falando sobre isso, que ainda na universidade, quando eu fiz participei do primeiro projeto de extensão, Vida Ativa, que eu falei lá no início, nós, enquanto alunos, já aplicávamos a escala de depressão geriátrica, e também o MEN, que é para poder verificar como é que está o estado mental desse idoso. E, se eu não me engano agora no momento, são cerca de 11 perguntas para a gente poder averiguar isso. Então, foi algo que eu acabei levando para a clínica também. E muitas vezes, a depender da situação, quando eu consigo observar algum estágio um pouquinho mais avançado, de possíveis demências, algo nesse sentido, de direcionar para algum colega, que seja neuropsicólogo, para que possa fazer uma avaliação mais aprofundada e a gente trabalhar em parceria. Como psicóloga, qual a sua maior satisfação ao trabalhar com o idoso? Qual mensagem você deixaria para os futuros psicólogos
né? E qual é a sua expectativa para essa área da psicologia? Para mim é uma satisfação imensa trabalhar com esse público. Eu acredito que, para além da questão da psicologia, tem algo que me toca em algum ponto, né? Trabalhar com idoso me emociona. Eu gosto muito. Bom, me emocionei um pouco aqui, mas voltando, né? Eu acredito que trabalhar com idoso é algo que me move de alguma forma, né? Enquanto psicóloga, enquanto pessoa, né? Eu aprendo muito, né? São muitas histórias bonitas, difíceis e que são pouco ouvidas. Uma das coisas que eu também busquei isso depois que eu perdi minha avó. E aí eu vi o quanto esses idosos eles não são ouvidos. E aí eu acho que isso tocou no ponto. E às vezes é uma coisa interessante, né, que a análise bioenergética traz. Não tem como a gente fugir da vida. Às vezes a gente quer fazer uma coisa diferente, mas a nossa própria vida tá mostrando o caminho, né? Aí eu lembrei aqui da minha irmã mesmo. Minha irmã, ela é biomédica. E ela se especializou, ela fez o doutorado em hematologia, depois que meu tio morreu também. Ele teve um câncer raro no sangue. E aí, isso eu sem conversar com ela e ela sem conversar comigo. Então, às vezes, um ponto que é nosso e que o luto da minha avó tá curado em mim. É porque sempre lembrar dela é algo que me emociona. Mas aí eu entendi isso como uma tarefa, sabe? Como algo que... Por que não a gente dá esse lugar, né? Então, eu não tinha percebido que era isso. Eu comecei a perceber sobre isso quando os anos foram passando. Aí, volta e meia eu lembrava dela. Volta e meia eu lembrava dela. Eu disse, rapaz, eu acho que eu escolhi esse caminho aqui por causa dela. Que lindo. Foi isso. Bom, é isso, pessoal, tá? Espero que eu tenha contribuído com vocês. Desejo um ótimo trabalho a todos. Estou muito feliz em contribuir, né? E na torcida para que em breve eu possa ter colegas atuando comigo e possibilitando vida, um pouco mais de vida para esses idosos, né? Uma vida ativa, uma vida que não é silenciosa, uma vida atuante, seja no espaço individual, nos grupos, que a gente possa incentivar esse idoso a ter uma vida um pouco mais enérgica, né? E por que não pensar em energia? Né? Aí eu, pensando sobre isso, eu lembrei de Alexander Lowen, que foi o criador, né, da análise bioenergética. Lowen morreu com 98 anos, atuando, fazendo posturas corporais e sinalizando para o mundo que a gente pode viver com um pouco mais de beleza, de leveza e de qualidade de vida. Então é muito nesse sentido, né, da gente não propriamente dar oportunidade, mas lembrar esses idosos que eles têm voz, sim, e que eles podem existir das diversas formas. Okay? Seja caminhando, seja num ambiente um pouquinho mais fechado, né? E que eles podem sim marcar o lugar deles no mundo, que eu sinto que também é uma preocupação, né? Um desejo deles. Qual é o legado que eles vão deixar? De tarde quero descansar, chegar até a praia e ver se o vento ainda está forte. Vai, se eu vou subir nas pedras, sei que faço isso pra esquecer. Eu deixo a onda me acertar.